Fala, vitoriosos! Sejam todos bem-vindos aqui ao podcast Vitória Financeira. Esse é o primeiro episódio aqui do nosso podcast e eu quero começar aqui sendo bem sincero, que ninguém gosta de perder na vida, seja no trabalho, nos negócios, nos estudos ou em qualquer área da nossa vida, até mesmo quando estamos ali no momento de lazer, jogando futebol ou fazendo qualquer outra coisa, ninguém gosta de perder. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. E o propósito aqui desse podcast é te ajudar a você alcançar a sua vitória financeira. Nós vamos falar de finanças à luz da Bíblia. E para lidar bem com o dinheiro, nada melhor do que buscar a verdadeira sabedoria através da palavra de Deus. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre dívidas e saúde emocional, como a espiritualidade ela pode nos ajudar nesse processo. E para me ajudar aqui nessa missão, eu estou com o pastor Jeová Poubel. Ele é pastor na Primeira Igreja Batista em São José de Ubá, aqui no estado do Rio de Janeiro, e também é psicanalista e já ajudou centenas de pessoas a superar traumas, medos, problemas emocionais através da análise do inconsciente. E se você está enfrentando algum problema financeiro, isso está afetando de certa forma a sua saúde emocional, fique conosco até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Pastor Jeová, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, o primeiro episódio aqui do podcast Vitória Financeira. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, André, eu que quero agradecer pelo convite, participar desse momento tão importante da sua vida, da sua carreira. Amém, obrigado. Você já pensou no que vai fazer para assumir o controle da sua vida financeira de uma vez por todas? E como planejar o seu dinheiro para o futuro? Ainda não? Então eu indico um ótimo livro para você, o Vitória Financeira, Como Administrar as Suas Finanças de uma Maneira que Agrada a Deus. Esse livro foi escrito por mim para ajudar pessoas como você a enxergar as suas finanças como uma provisão divina e a ter bem-estar financeiro à luz da palavra de Deus. Nele, você vai aprender os fundamentos da mordomia cristã na área das finanças pessoais, que fala da excelência na administração dos recursos que o Senhor nos confiou, até a importância da contribuição para o reino de Deus e também para ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. Além disso, você vai descobrir como os seus comportamentos com relação ao dinheiro, por exemplo, a forma como você ganha o dinheiro, a forma como você gasta, como você consome no dia a dia, se você economiza ou se você se endivida e como você investe. Ou seja, a forma como você toma as suas decisões financeiras tem pouco a ver com a sua inteligência e mais a ver com o seu comportamento. Em outras palavras, se você se rende ao prazer imediato de consumo ou se você pensa a longo prazo e nas recompensas de investir o dinheiro. E isso é um reflexo da sua história pessoal, do que você aprendeu lá atrás e das dificuldades que você enfrentou com relação ao dinheiro. O livro Vitória Financeira também traz dicas de organização financeira para você colocar em prática imediatamente, como a criação de um orçamento mensal, o controle das dívidas, a criação de uma reserva de emergência e também a montagem de uma carteira de investimentos. Tudo isso com uma linguagem simples e acessível, tanto para quem está começando agora ou para quem já começou a fazer os primeiros investimentos. Adquira hoje mesmo o seu exemplar do livro Vitória Financeira. Ele pode ser seu por apenas R$ 49,90. Tudo o que você tem que fazer é clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida financeira e entender como você pode fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Se você ainda está se perguntando se vale a pena adquirir o livro Vitória Financeira, eu quero te fazer uma proposta. E a proposta é a seguinte: se por algum motivo você não gostar do conteúdo do livro, nós vamos devolver o seu dinheiro.
E a razão por que nós fazemos isso é para garantir a sua satisfação. Então não perca mais tempo. Faça como centenas de leitores que já adquiriram o livro e estão sendo ensinados a fazer o certo. Começando da base, do fundamento, que são os princípios bíblicos do dinheiro, até como organizar as finanças, fazer o dinheiro sobrar no final do mês e ainda aprender a investir com sabedoria. Assim você vai ter uma visão mais clara das suas finanças, enquanto você vai eliminando o estresse e toda a preocupação com relação ao dinheiro. E é por isso que você deve conhecer o livro Vitória Financeira. Clique no link aqui embaixo na descrição e invista no seu conhecimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Pastor Jeová, poderia contar um pouco da sua história para que a nossa audiência possa te conhecer melhor como pastor e psicanalista? Muito bem, meu nome é Jeová Pobel, como o André já disse, né? Sou casado com a Kátia há 31 anos, tenho 2 filhas, a Desirê, que é fisioterapeuta, que já me deu um neto, por isso sou um homem realizado. E tem a Denise, que está solteira, que é formada em psicologia, seguindo assim o veio do pai. Legal. Estamos aqui nesta igreja, primeira de São José do Bar, há 29 anos e clinicando há 26 anos. Legal. Pastor, o que te motivou a fazer o que você faz e continua motivando até hoje? Eu entendo, André, que isso é um dom, né? Deus me chamou para isso. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, né? Então eu entendo que isso foi uma missão que Deus realmente me deu e eu amo fazer isso. E eu me sinto feliz, né, trabalhando nessa área. Entendi, que legal. Vamos entrar aqui na discussão do nosso assunto, né, sobre dívidas e saúde emocional. Pastor, na sua experiência como psicanalista, atendendo centenas de pessoas, né, acredito que muitas delas por problemas relacionados a dívidas, enfim, na sua visão e com a sua experiência, como se origina as dívidas? Olha, existe vários fatores, André, né? Há muita gente que acaba se endividando por falta de conhecimento, né? Outras por falta de sabedoria mesmo, né? Outras por questões de enfermidades, né, emocionais. Problemas emocionais mesmo. Problemas emocionais, né? Pessoas que sentem uma lacuna dentro delas mesmas e acabam tentando compensar isso comprando coisas. Com o dinheiro. Com o dinheiro, na verdade, sem dinheiro. Muitas compram sem dinheiro e acabam se endividando e acabam ficando mais doentes, né? Eu tive uma paciente, estou me lembrando aqui agora, que ela tinha mais de 240 pares de sapato em casa. Nossa. Muitos dos quais, segundo ela, nunca tinha usado. Mas ela saía e via uma sandália, um sapato bacana na loja e comprava, chegava em casa, na hora de desembrulhar o pacote, ela começava a chorar e perguntava para si mesma: por que eu fiz isso? Por que eu comprei mais um par de sapatos, sendo que há dezenas e dezenas aqui que eu nunca usei? Entendi. Então, isso é um sintoma de um problema emocional. Alguma carência emocional, né? Possivelmente, né? Na maioria dos casos, está ligado à questão de afetividade, à questão, talvez, da maneira como a pessoa foi criada, foi tratada na sua pequena infância. Talvez a escassez, né? A escassez durante a infância, a juventude, né? Eu tive um paciente, você me falando isso, tive um paciente que ele contou para mim que quando ele era pequeno, o pai dele fazia com que ele trabalhasse de sol a sol. E ele era muito pequeno e ele sentia-se muito subjugado pelo pai, e o pai era muito severo com ele. E ele acabou trabalhando
trabalhando, ficou rico e acabou ficando muito apegado ao dinheiro. E ele uma vez compartilhou comigo que ele tinha medo de voltar àquele tempo de escassez. A pobreza. A pobreza mesmo, não é? Então, ele acabou se agarrando demasiadamente ao dinheiro. Hoje, eu posso dizer que ele é um milionário, né? Tem muito dinheiro, mas ele não consegue, até hoje, se desvencilhar desse medo patológico, né? Porque ele não precisaria ter mais esse tipo de medo. Entendi. A gente vê que realmente é um problema emocional que muitos têm e não sabem que tem. Entendi. Muitas pessoas também se refugiam no consumo, né? Vão para o consumo por conta assim de talvez uma necessidade de aprovação das pessoas, né? Para se sentir pertencente a um determinado grupo, né? Seja na família, seja amigos, no trabalho, algum círculo social que talvez tenha algum poder aquisitivo maior, e a pessoa às vezes compra as coisas, né? Para poder ali se sentir, né, ao par ali das outras pessoas, né? Então, essa questão das emoções é muito interessante na questão do consumo, né? No consumismo, gastar demasiadamente, né? Muitas pessoas, então, elas se endividam porque não governam sobre as emoções. A dívida, é óbvio que ela produz, né? Gera problemas emocionais. Então, assim, os problemas emocionais também geram dívidas, né? Então, assim, acaba sendo um círculo, né, vicioso ali, que as pessoas entram, né, um looping, e é difícil realmente sair dessa condição. Então, o senhor acha que tanto as dívidas causam problemas emocionais e os problemas emocionais causam dívidas? Na verdade, as pessoas, elas são muito sensíveis aos seus relacionamentos interpessoais. Uhum. Não é? Outra coisa, nós vivemos numa sociedade extremamente materialista, uma sociedade consumista. Como você disse há pouco, muita gente sente uma necessidade de aprovação, né? Como você colocou também, de pertencer a um grupo, né? Algumas acabam até se ostentando, né? Muita gente acaba tendo coisas sem poder ter aquilo, né? Tentando preencher, quem sabe, uma lacuna, né, emocional dentro delas, né? Outras mesmo é por vaidade, André. As pessoas nós somos vaidosos por natureza, né? Nós somos materialistas, né? Nós vivemos numa sociedade assim, quase que isso é imposto a nós. Então, para você não ficar a reboque da sociedade, você acaba entrando nessa ciranda, nessa correnteza, eu diria, perigosa, né? Perigosa. As pessoas estão fugindo da sua essência. Você não tem que se comparar a ninguém. Então, talvez você que esteja nos ouvindo agora, nos vendo, você não tem que se comparar a ninguém. Seja você mesmo. Se você tem pouco ou tem menos, não é? Viva de acordo com aquilo que você ganha, de acordo com a sua possibilidade. Não tente ser quem você não é, porque não vai dar certo. Lá na frente a fatura vai chegar e você vai passar por problemas financeiros que vão gerar problemas emocionais. Como você colocou, e problemas emocionais também acabam gerando problemas financeiros. Uhum. Uma coisa puxa a outra. Entendi. E muitas pessoas assim acabam não falando sobre dinheiro no contexto da família, né? Muitas pessoas não falam sobre dinheiro na família, no caso, dentro do casamento. Com a sua experiência, você acha que se o casal fizer um planejamento financeiro juntos, existe a chance assim, de minimizar ou evitar problemas financeiros? Com certeza. Alguém disse que quem não planeja, planeja errado, não é? Só que nós brasileiros, nós não temos o hábito de sentar, pegar um papel, uma caneta e escrever
preto no branco, quanto eu ganho, não é? As despesas normais da casa. E outro detalhe, são poucas as famílias que deixam alguma reserva para uma eventualidade. Eu não tenho dúvida que isso é muito importante. Lá em casa a gente não tem um hábito de fazer isso, botar no papel, mas a gente já tem isso da gente mesmo nunca comprar uma coisa sem ter pago a outra que foi comprada antes. Então a gente nunca teve problema financeiro, porque isso aí é uma coisa que eu trago desde pequeno. A minha esposa também, ela é muito cuidadosa, muito zelosa com relação a isso. Ela tem um medo tremendo de dívida. Então, a gente nunca faz nada que a gente não possa honrar. Entendi. E quando o problema já aconteceu, né? De repente a família já está endividada, já aconteceu o problema, não tem para onde correr, né? Agora tem que pagar, né? E, enfim... E isso, de certa forma, trouxe talvez até um abalo, um problema para o casamento. O que a pessoa deve fazer? O que o casal deve fazer? Olha, André, eu sempre digo o seguinte: se você não está sabendo lidar com a situação, peça ajuda. Peça ajuda. Né? Se você é evangélico, procure o seu pastor pode te orientar. Talvez alguém da sua igreja, do seu ciclo de amizade, sabe lidar com a situação, conhece essa questão financeira. Então, peça ajuda. Se você não pedir ajuda, com certeza vai ficar mais difícil de você sair desse buraco no qual você se encontra. Entendi. Peça ajuda. Seja humilde e peça ajuda. Com certeza, uma pessoa de fora vai poder dar uma orientação. Agora, peça ajuda à pessoa certa. Então, assim, a pessoa tendo problemas financeiros, procurar um especialista da área. Especialista da área. De finanças, para ajudar a organizar as finanças, para conseguir sair das dívidas, né? Ficar no positivo novamente. E se caso tiver um problema emocional, se aquilo gerou alguma ansiedade, enfim, uma síndrome do pânico. Peça ajuda de igual medo. forma. Procurar um psicólogo, um psicanalista, né, um profissional da área para ajudar nessa questão, né, para lidar melhor com as emoções, né, talvez assim até trazer paz para o casamento de novo, né? Infelizmente, muitos casamentos sucumbem por conta de problemas financeiros. Não são poucos. Alguém disse que quando o problema financeiro entra pela porta da sala, o amor sai pela porta da cozinha. Né? Quando começa a acontecer privações na família, por exemplo, a esposa quer comprar uma lingerie, o marido fala que não tem dinheiro, quer comprar um sapato, o marido fala que não tem dinheiro. E é muito chato, né, André? Você começar o mês sabendo que todo o seu salário já está comprometido. Isso é desanimador. Isso não deve acontecer. Quantos casais, famílias não tiram férias porque gastaram tudo, não fizeram uma reserva? Isso acaba gerando mais problemas na família, reclamações recorrentes, as pessoas ficam chateadas, ficam aborrecidas, não têm dinheiro para nada, mas também não param para pensar, para tratar desse assunto com mais cuidado, com mais clareza. As estatísticas hoje dizem que 57% dos casamentos que terminaram em divórcio, né, no Brasil aqui nos últimos 10 anos foram provocados por problemas financeiros. Veja bem, mais da metade. Mais da metade. Hoje, então, a causa número 1 de divórcios no Brasil são por problemas financeiros, né? Isso pode ocorrer desde dívidas, né, até a falta de planejamento financeiro, privações, né, ou talvez vícios em jogatinas, né, que hoje tá voltando isso muito forte, né, principalmente com o advento assim, das apostas online, que está tendo muito disso hoje, né, muitas propagandas, muitos anúncios incentivando as pessoas a apostar em aplicativos, em sites. Isso vai enredando a pessoa, né, a pessoa entra num vício, num ciclo ali que vai detonando as finanças da família, e isso vai acabando gerando problemas que
terminam em divórcio. Com né? certeza. Então, assim, é bem sensível essa questão do dinheiro, né, na vida familiar. É tão sensível que a Bíblia fala sobre dinheiro o tempo todo. Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre céu, do que sobre inferno. Sempre o dinheiro foi uma bênção e uma maldição para a humanidade. Né? Não que o dinheiro seja ruim em si mesmo ou bom em si mesmo. Né? O dinheiro é um recurso. É uma ferramenta. É uma ferramenta que Deus coloca em nossas mãos. Se você usá-la bem, você será bem sucedido. Se você não lidar bem com essa ferramenta, não é? Vai acontecer o pior. Eu até estava assistindo um vídeo no Instagram ontem, que um pastor respondendo uma caixinha de pergunta, a pessoa falou assim, estou com problemas com dívidas, né? E fui perguntar uma pessoa e ela me aconselhou a separar por problemas financeiros, né, no casamento. Aí o pastor respondeu assim, você tem que procurar ver com quem você está pedindo conselho, né? Que a pessoa está te aconselhando a separar. Aí depois eu pensei assim, se a pessoa vai separar por problema financeiro, quer dizer que o dinheiro é mais importante que o casamento, né? Exatamente. Então é complicado, né? Não adianta você matar a vaca para acabar com o carrapato. Não faz sentido. Entendi. Mata o carrapato e salva a vaca. É verdade. Interessante a analogia aí. Mas essa questão, hoje em dia, está muito forte isso, os problemas financeiros dentro do casamento, como isso tem impactado na vida das pessoas, das famílias, a criação dos filhos. Então, muitas pessoas acabam tratando o dinheiro como se fosse um tabu dentro do casamento, né? Aquele assunto assim, intocável. Mas, na verdade, não deve ser assim, né? Deve ser conversado, deve ser falado, explicado, o planejamento deve ser feito juntos para poder evitar o problema, né? Mas, assim, quando o problema aparece, né, que isso traz um abalo e gera esgotamento emocional, né, baixa autoestima, estresse, ansiedade, como lidar com esse esgotamento mental? Como lidar com essa ansiedade, com esse medo? Olha, Lê, primeiramente, estou falando aqui agora como pastor, o Senhor Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai. Teu pai que te vê em secreto ou em segredo, te recompensará. Eu sempre entendi que a oração é o primeiro caminho. A oração não um rito religioso. A oração que eu me refiro aqui é o abrir do coração. Fala com Deus o que está acontecendo com você, o que está te afligindo, o que está entristecendo, o que está infelicitando a sua vida. Peça a Deus sabedoria. Lá em Tiago diz que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará liberalmente. Sabedoria para tomar decisões. Deus nos criou inteligentes. O ser humano tem inteligência e nós devemos tomar decisões pautadas na nossa inteligência e não nas nossas emoções, que são flutuantes, não é? É como uma gangorra, ora você está bem, ora você está mal. Então comece com a oração. Comece com a oração. Abra o coração para Deus. Não é? Conversa com o seu cônjuge. Conversa com a sua família sobre o assunto. Não é? Peça ajuda. Se for uma questão financeira que já está completamente destruída, né, a ponto de caminhar para a falência da família, né, procura um profissional que possa te dar uma orientação. Tem gente que, em vez de procurar uma ajuda de um profissional, André, de alguém que entenda de finanças, acaba procurando um psiquiatra e achando que tomando um caminhão de medicamento vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Você tem que sentar com alguém para receber uma orientação
direta, específica, para ele te dar um norte para você pagar aquela dívida. Não é? E, se você puder, procura também um terapeuta para ajustar suas emoções, organizar suas emoções. Para lidar melhor com o Para dinheiro. lidar melhor. Não é? Senão você vai se perder. E, infelizmente, nós estamos vivendo agora um momento ruim da economia brasileira. Não é? Há muitas lojas fechando. Isso está sinalizando muito desemprego. Quantas pessoas, André, você sabe disso melhor do que eu, compra aí 12 vezes, 24 vezes, o tal de empréstimo consignado, as pessoas vão pegando empréstimo, vão passando o cartão e às vezes fica desempregado de uma hora para outra, e como é que fica? Aí vem o desespero, porque as pessoas não planejam. Não planejam, e quem não planeja, planeja errado. Certo. Quantas pessoas têm uma reserva na poupança, têm uma reserva na sua conta corrente para uma eventualidade? Uma despesa extra. São poucas as pessoas que pensam nisso. Isso é falta de quê? De sabedoria. E não planejam também nem a aposentadoria, né? Não planejam. Isso só viver o hoje. Exatamente. Isso é um outro problema muito sério. Não é? Inclusive, a gente vê pastores até que não pensaram nisso, não planejaram isso, a sua previdência, não é? E hoje precisa de receber ajuda de uma igreja, de uma instituição, por conta desse detalhe que é importante, que ele achou que Deus iria suprir. Deus supre, mas Deus nos deu inteligência para a gente planejar. Tomar decisões corretas. Não é? Inteligência não é só para você fazer conta, é para você tomar decisões coerentes, corretas. Não é? Eu penso dessa forma. Entendi. Já que nós entramos já nesse assunto da espiritualidade, né? A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. E é fato assim que as crises, né, os problemas acontecem para todo mundo, né? Independente se a pessoa é rica, se é pobre, né? As crises elas vêm para todo mundo. Inclusive a pandemia mostrou isso, né? Muitos morreram, ricos, pobres, milionários, bilionários, enfim, chegou para todo mundo, né? Ninguém está livre de um problema, né? A morte não faz a menor cerimônia, né? É fato assim que muitos problemas financeiros são causados pela má administração financeira, né? Com certeza. Mas às vezes a pessoa está com as finanças redondas e acontece uma crise, ela é mandada embora, perde o emprego, né? Então, assim, problemas vêm para todo mundo. E tem uma frase interessante que fala que quem se antecipa governa sobre a crise. E a Bíblia ela dá muitos exemplos acerca disso, né? Ela fala que Noé ouviu a voz de Deus, a direção de Deus e construiu um barco, né? uma arca, e ali pôde abrigar a si próprio, sua família, salvou os animais, né? Conforme Deus tinha orientado, e veio o dilúvio, né? Que representa a crise, mas só que no barco ali representou a salvação da sua família e das espécies, né, de animais. Então Noé ouviu a direção de Deus e sobreviveu a uma crise. Da mesma forma José, né? José no Egito ali, durante os 7 anos de pobreza, de fartura, economizou 20% da produção, armazenou, e quando vieram os 7 anos de fome, o Egito não morreu de fome ali, né? Pessoas da circunvizinhança foram até o Egito comprar comida durante o período da crise. Então, assim, bem pontuado, né, a questão, se já tem o problema, procurar Deus, né, porque Deus, eu acredito que Deus tem o escape para ajudar cada um. Né? Com certeza. Eu queria aproveitar esse gancho, eu quero dizer para aquela câmera ali o seguinte, olha, se você quer ser bem-sucedido na sua vida financeira, seja obediente a Deus, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça os princípios exarados na palavra de Deus, e não tem como dar errado. Davi disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
Um detalhe importante, você é uma pessoa dizimista? Dizimista? Você é um ofertante? Olha, Deus não fica devendo nada para ninguém. Seja fiel a Deus, a palavra de Deus, e você nunca terá crise financeira na sua vida. Ainda que ela venha, Deus dará o escape certamente, porque Deus não desampara aqueles que são fiéis a Ele. Muita gente está passando por problemas financeiros, André, por infidelidade clara a Deus, a palavra de Deus. Infelizmente é assim. Tanto assim na questão das contribuições, né? Conforme bem pontuado aí na questão dos dízimos, ofertas, mas a Bíblia, ela fala muito de finanças, né? Cerca de 2.350 versículos na Bíblia falam sobre finanças, bens materiais, posses. E os princípios bíblicos a respeito do dinheiro, eles vão além das contribuições, né? A Bíblia não fala só de dinheiro no sentido de dízimo e oferta. Ela tem muitos princípios que falam a respeito da pessoa planejar tudo que vai fazer, né? Então, assim, em relação ao dinheiro, o correto da administração financeira é primeiro você planejar para depois gastar. As pessoas fazem o contrário, elas gastam e depois vão ver como vão pagar. Mas o princípio bíblico diz, você tem que planejar, né? Conhecer a sua situação financeira. Provérbios fala isso, né? Conheça o estado das tuas ovelhas, ou seja, conheça a sua situação financeira, seu padrão de vida, né? E haja de acordo com o seu padrão de vida. Não é de acordo com A, B, ou C, ou D, né? É de acordo com o seu padrão de vida. A Bíblia também fala que na casa do sábio, azeite é armazenado, né? A provisão na casa do sábio, mas o tolo não, ele desperdiça, gasta tudo que tem. Então, o princípio bíblico a respeito de se planejar, de você conhecer o seu padrão de vida, de você poupar uma parte do que você ganha. A Bíblia também fala que para você evitar entrar em dívidas, né? A Bíblia fala que dívida é algo ruim, né? Ela compara que dívida é uma espécie de escravidão, né? Quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Exatamente. Então, ela fala que dívida é uma espécie de servidão, né? De escravidão. Você fica ali amarrado àquele compromisso. E ela também fala a respeito de não ser fiador, né? Fazer um investimento diversificar os seus investimentos, nunca colocar todo o dinheiro num lugar só. Por exemplo, todo o dinheiro na caderneta de poupança, né? Que é um péssimo investimento, uma péssima aplicação, porque o patrimônio desvaloriza com a inflação. Enfim, uma série de situações que acontecem, né, com o patrimônio na caderneta de poupança. Mas ela fala sobre diversificar, né? Você colocar o patrimônio em vários ativos diferentes, porque a gente não sabe qual crise pode acontecer, né? Então, ela te dá vários princípios ali para você organizar as suas finanças, né? A Bíblia, ela é muito recheada de sabedoria prática em relação ao dinheiro. Então, assim, do ponto de vista racional, né, do ponto de vista técnico, a respeito da área das finanças, para você sair das dívidas, o primeiro passo é você conhecer a sua situação financeira, é conhecer o seu padrão de vida e você viver um degrau abaixo das possibilidades, né? E, assim, procurar conhecer a situação, a real situação do problema. É o primeiro passo, né? Para você conseguir mudar, conhecer como está a situação, conhecer como você deu origem àquela dívida, conhecer como está o tamanho dessa dívida, né? Se é uma dívida que por exemplo, de financiamento imobiliário. É um tipo de dívida que, se você não pagar, o banco vai lá e te toma, né? Exatamente. Financiamento de carro, se você não pagar a financeira, enfim, a empresa que você pegou o crédito vai lá e toma o carro. Então, você tem que saber que tipo de dívida que é, se é uma dívida de cartão de crédito, de empréstimo, se tem algo ali como garantia, né, daquela operação. E não adiar mais o pagamento das dívidas, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, com 5 anos a dívida caduca. Só que não existe esse negócio de dívida caducar, né? O nome da pessoa sai da SPC, mas a dívida ele continua ali, existindo, né? E correndo juros, né? Obviamente.
Então, assim, do ponto de vista técnico, o pastor já falou sobre a espiritualidade, a questão de você buscar Deus, para Deus ajudar, a Bíblia fala sobre aquela passagem da viúva, que o marido dela morreu, deixou dívidas para aquela família, ela tinha 2 filhos, e apareceu um credor, né, para cobrar aquela dívida e queria levar os seus filhos, né, Como escravos. para pagar aquela dívida. E ela... E era legal isso. Era legal, era um costume da época. Costume da época, né? E a Bíblia fala que ela procurou o profeta, né, Eliseu, contou a situação para Eliseu e Eliseu deu uma direção para ela, né, do que ela poderia fazer ali para poder saldar aquela dívida, né? Poderia comentar um pouquinho, pastor, a respeito disso para nossa audiência aí? O nosso Deus é um Deus de toda provisão, não é? Quando eu falei que a sua fidelidade a Deus é importantíssima, porque quando eu falo em fidelidade a Deus, estou falando de fidelidade aos princípios que já estão estabelecidos na palavra de Deus. Não tem como um princípio bíblico dar errado em nenhum lugar do planeta. Uhum. Todo princípio bíblico é universal. E atemporal. E atemporal. A gente vê que você não vai ver judeu aí endividado. Você só vai ver judeu rico aí. Né? E emprestando, né? Emprestando, e não pegando emprestado. Por quê? Porque eles não só acreditam nos princípios da palavra de Deus, mais do que isso, eles praticam os princípios que estão na palavra de Deus. Quando a viúva obedeceu à orientação do profeta, que na verdade representava Deus, era o porta-voz de Deus, ele falou assim, ó, pega as vasilhas que você puder. E ela pegou as vasilhas que ela encontrou. E o azeite não parou de encher as vasilhas. Se ela tivesse pego um tonel de 200 litros, Deus teria enchido aquele tonel de 200 litros de azeite. Ela ia ficar milionária, porque azeite era uma commodity. E é algo valioso, sim, caro na época, não é? Então, não tenha medo, é só você obedecer. Obedeça e você vai ser bem-sucedido. Obedeça, não estou dizendo só os princípios da Bíblia, obedeça os princípios da ciência. Porque se é ciência, como a ciência financeira, né? A contabilidade, a ciência econômica, não é? Se é verdade, é bíblico. Se não é bíblico, não é verdade. Porque eu creio, André, que não existe nenhuma incompatibilidade entre uma verdade e outra. Não é? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Ou seja, todo conhecimento humano tem que estar debaixo da sabedoria divina, né? Exatamente. Então, se você desobedece a esses princípios basilares, não é? Da finança, né? Da contabilidade, da matemática, com certeza vai dar errado. Certo. Independentemente se você é religioso ou não, tá? Independentemente do seu credo religioso. Porque o princípio ele funciona, né? Você crendo ou não. Crendo ou não. Né? É algo que já está pré-estabelecido. Exatamente. Né? E é interessante nessa passagem que quando ela chegou para o profeta, ele falou assim, o que você tem em casa? Né? Ela falou assim, não tem nada, a não ser uma pequena vasilhazinha, uma botijazinha pequena de azeite. Né? É interessante que às vezes a gente pensa assim, eu não tenho mais nada, mas sempre tem alguma coisa, né, que você pode usar para você recomeçar, né, a vida. E a partir daquilo ali, né, o mesmo pouco, mas na palavra de Deus, sob a direção de Deus, o pouco virou muito. Jesus sempre multiplicava o pouco que já se tinha, né? A questão dos pães e dos peixes. E outra coisa importante, quando sobrava, não havia desperdício. Jesus mandava recolher aquilo que sobejava, porque isso iria servir lá na frente para alimentar mais pessoas. Isso é um princípio.
A gente vê, por exemplo, Jesus nunca dando uma perna para quem não tinha, nunca dando um olho para quem não tinha. Jesus restaurava aquilo que já existia, né? Jesus, ele multiplica. Talvez o seu pouco seja a sua energia, seja a sua vontade, seja a sua força, e Deus vai abrir uma porta de emprego e você vai prosperar a partir dali. Ou o negócio, né, que a pessoa de repente tem, talvez um pequeno negócio. Um pequeno negócio. Né? Tudo que é grande começou pequeno. Eu costumo dizer que filho que nasce grande ou nasce morto ou mata a mãe. Tudo que é grande hoje começou pequeno. Nenhuma empresa começa uma mega empresa, uma multinacional. Não. Para ela ser multinacional, um dia ela iniciou... Começou numa portinha. Começou numa portinha naquela nação, naquele país. Depois foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje tornou-se uma multinacional com empresas no planeta todo. Então, acredite em Deus e acredite em você também. Porque não adianta Deus acreditar em você se você não acredita nem em você mesmo. Verdade. É verdade. Então, assim, do ponto de vista técnico, para você sair das dívidas, né, conheça a sua situação financeira, seu padrão de vida. Você vai ter que cortar despesas desnecessárias, não desperdiçar, para você conseguir, né, de fato, ter uma sobra financeira ali para você quitar seus compromissos. E procure fazer um trabalho extra, algo que você, de repente, saiba fazer, algo que você goste de fazer, para você ter um fluxo de financeiro maior, né, para você ter um fôlego financeiro maior no seu orçamento, para você conseguir liquidar as suas dívidas e ter uma vida, de fato, assim, com mais qualidade de vida, mais bem-estar financeiro, porque é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia deseja para cada um de nós, né, para que ninguém fique ali escravo das dívidas, escravo dessa opressão financeira, dessa opressão emocional que acaba acometendo muitas pessoas, né? E, inclusive, muitas pessoas cometem suicídio por conta de problemas financeiros. Com certeza. Até mesmo pessoas ricas, milionárias, bilionários se suicidam por questões financeiras, né? Então, isso não é uma coisa que é só para pobre, só para quem está na escassez. Até pessoas ricas. Muito bem. Né? Então, procure negociar suas dívidas com os credores para que você consiga talvez um fluxo melhor de pagamento, para que você consiga então zerar os seus débitos. Para terminar aqui, eu quero deixar uma meditação em Romanos 8,37, que diz que, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Precisamos ter fé e crer, né? Confiar que Deus ele pode, de fato, multiplicar aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, ainda que para a gente pareça insignificante, mas nas mãos de Deus pode ser algo que vai surgir ali, que vai, talvez uma ideia que a pessoa tem, né, que se ela colocar em prática, aquilo poderá render muito dinheiro para que ela consiga sair que a pessoa consiga sair dessa situação ruim e, quem sabe, até depois viver disso, né, dessa ideia aí que Deus dá. Não, eu sempre digo, André, que não é pecado você pedir a Deus riqueza, não é? Não é pecado. Inclusive, a Bíblia diz que um homem chamado Jabes pediu a Deus para ficar rico e Deus o enriqueceu. A minha pergunta é: para que você quer ficar rico? Qual a motivação? Qual é a motivação? Para você esnobar os outros? Para você gastar o seu dinheiro com seus deleites, com as suas vaidades? Ou será que há um desejo legítimo no seu coração de usar essa ferramenta para abençoar outras pessoas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas? Se você tiver a motivação certa, e se Deus, conhecendo você, sabendo que você tem um mínimo de juízo, né, de equilíbrio, de sensatez, Deus pode colocar muitos recursos financeiros em suas mãos, porque Deus sabe de antemão que você vai investir parte daqueles recursos no reino dele. Sim. Então, talvez você fique acanhado. Eu, por exemplo,
André, nunca pedi a Deus riqueza, pedi a Deus sempre amigos ricos, para que possam me abençoar. Mas nunca pedi a Deus, eu não tenho assim sonho de consumo, aquelas coisas mirabolantes, eu nunca tive, nunca pedi isso a Deus, Deus sabe muito bem o que eu estou falando, e isso não faz parte da minha oração, das minhas petições. Mas eu creio que Deus tem pessoas capacitadas, pessoas ajuizadas, pessoas que têm uma motivação correta, que deveriam pedir isso a Deus, porque essas pessoas com certeza iriam abençoar muito outras pessoas. Né? Por exemplo, você abre uma empresa, Deus prospera, quantas famílias serão abençoadas através dessa empresa que Deus lhe deu? É verdade. Né? É verdade. Usar o dinheiro com propósito. Com propósito. Né? Eu falo uma frase que se você não dá um propósito para o seu dinheiro, né, um objetivo para ele é um recurso perdido. Né, que você vai gastar assim, adoidado, e o que precisa fazer você não faz. Né, porque não dá nome ao dinheiro. Né? Rick Warren diz, que é um pastor americano famoso, ele diz que se você não tem um propósito na sua vida, você já morreu e não sabe que morreu. Ele diz que pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem propósito é morte. Muita gente não está vivendo, André, está sobrevivendo. Não sabe nem para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, qualquer destino serve. Qualquer destino serve. É verdade. Não é? E o dinheiro você tem que saber. Você quer dinheiro para quê? Não é? Para quê você quer dinheiro? Para que você está pedindo a Deus dinheiro? Agora saiba de uma coisa, Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Não é? Então, se você quer prosperar na vida, você vai ter que trabalhar. Você nunca vai ficar rico acordando 9, 10 horas da manhã. Verdade. Você tem que trabalhar. Deus vai te dar energia, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai abrir portas. Não é? E você precisa entrar por essas portas que são abertas por Deus mesmo para abençoar a sua vida, a sua família, a sua comunidade, a sua igreja, enfim, o reino dele. Uhum. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no podcast Vitória Financeira. Te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e também curta esse vídeo para que a plataforma consiga enviar esse conteúdo. Ela vai entender que é um conteúdo de qualidade, vai enviar para outras pessoas. Também compartilhe com seus amigos, nos grupos da sua família. Envie esse vídeo para mais pessoas para que essa palavra talvez de ânimo, né, de incentivo, possa alcançar outras pessoas que assim necessitam ouvir essa palavra e serem abençoadas. Pastor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, que o Senhor possa abençoar a sua vida, seu ministério, sua igreja, cada dia mais, tá? O prazer foi meu, André. Você já pensou no que vai fazer para assumir o controle da sua vida financeira de uma vez por todas? E como planejar o seu dinheiro para o futuro? Ainda não? Então eu indico um ótimo livro para você. O Vitória Financeira, como administrar as suas finanças de uma maneira que agrada a Deus. Esse livro foi escrito por mim para ajudar pessoas como você a enxergar as suas finanças como uma provisão divina e a ter bem-estar financeiro à luz da palavra de Deus. Nele, você vai aprender os fundamentos da mordomia cristã na área das finanças pessoais, que fala da excelência na administração dos recursos que o Senhor nos confiou, até a importância da contribuição para o reino de Deus e também para ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. Além disso, você vai descobrir como os seus comportamentos com relação ao dinheiro, por exemplo, a forma como você ganha o dinheiro, a forma como você gasta, como você consome no dia a dia, se você economiza ou se você se endivida e como você investe. Ou seja, a forma como você toma as suas decisões financeiras tem pouco a ver com a sua inteligência e mais a ver com o seu comportamento.
Em outras palavras, se você se rende ao prazer imediato de consumo ou se você pensa a longo prazo e nas recompensas de investir o dinheiro. E isso é um reflexo da sua história pessoal, do que você aprendeu lá atrás e das dificuldades que você enfrentou com relação ao dinheiro. O livro Vitória Financeira também traz dicas de organização financeira para você colocar em prática imediatamente, como a criação de um orçamento mensal, o controle das dívidas, a criação de uma reserva de emergência e também a montagem de uma carteira de investimentos. Tudo isso com uma linguagem simples e acessível, tanto para quem está começando agora ou para quem já começou a fazer os primeiros investimentos. Adquira hoje mesmo o seu exemplar do livro Vitória Financeira. Ele pode ser seu por apenas R$ 49,90. Tudo o que você tem que fazer é clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida financeira e entender como você pode fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Se você ainda está se perguntando se vale a pena adquirir o livro Vitória Financeira, eu quero te fazer uma proposta. E a proposta é a seguinte: se por algum motivo você não gostar do conteúdo do livro, nós vamos devolver o seu dinheiro. E a razão por que nós fazemos isso é para garantir a sua satisfação. Então não perca mais tempo. Faça como centenas de leitores que já adquiriram o livro e estão sendo ensinados a fazer o certo. Começando da base, do fundamento, que são os princípios bíblicos do dinheiro, até como organizar as finanças, fazer o dinheiro sobrar no final do mês e ainda aprender a investir com sabedoria. Assim você vai ter uma visão mais clara das suas finanças, enquanto você vai eliminando o estresse e toda a preocupação com relação ao dinheiro. E é por isso que você deve conhecer o livro Vitória Financeira. Clique no link aqui embaixo na descrição e invista no seu conhecimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual.